Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós chegamos agora na parte 2, né, que nós vamos falar sobre redes neurais. Vamos começar a finalmente trabalhar com redes neurais. E nós vamos. Esse daqui vai ser bem pesado, tá? Que nós vamos falar sobre as redes neurais, nós vamos falar sobre multiplicação de matrizes, né? E no fim das contas, nós vamos criar um algoritmo para classificação do famoso MINSC, né? Que é a base de dados. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A base de dados de letras escritas, né? Então, números de 0 a 9 escritas de várias formas, né? E nós vamos fazer um algoritmo de classificação aqui, né? Então, vamos lá. Então, no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, né, nós vimos sobre os perceptrons, que nada mais são do que algumas portas lógicas, né? Então, nós temos praticamente a estrutura do perceptron, que são as entradas, né? Então, nós temos lá, sei lá, o x1 e o x2, né? Nós temos um determinado cálculo aqui dentro, né? Um determinado cálculo, e tem uma segunda parte, que é a parte ao qual verifica se é 0 ou 1. Né? Então, aqui é a resposta, que é a saída, e aqui nós temos o bendito do cálculo. Aquele cálculo que nós fizemos, que na verdade é uma multiplicação, né? Que a gente multiplicou para saber se o número é menor que zero ou não, e assim por diante, tá bom? Nesse parte aqui nós calculamos para saber se é realmente uma saída, e aqui nós fazemos os determinados números, valores, dependendo dos pesos aos quais nós trabalhamos. Né? Então, qual que é um problema das redes neurais, não, desculpa, dos perceptrons? Os valores, principalmente os pesos, né, eles são fixos. Nós temos que colocá-los pessoalmente, nós temos que colocá-lo manualmente. Então, tem o peso que era 0,505, com um viés lá, que é o bias, que é a letrinha B, que era 0,7, qualquer outro número, ao qual faça com que o comportamento da nossa porta lógica, do nosso neurônio, né, funcione ou não, tá bom? Só que agora nós vamos entrar em outras termologias, inclusive. Nós vamos entrar, por exemplo, nas redes em si. Então, vamos considerar algumas partes. Então, aqui eu tenho um neurônio, né, um neurônio simples, vamos dizer assim. Né? Então, digamos que nós temos aqui dois neurônios. Nós vamos ter uma camada do meio, que vai ser dois, três neurônios, e nós vamos ter uma camada de finalização, que são dois neurônios. Este daqui vai distribuir para este, vai distribuir para este, que vai distribuir para este, que este vai distribuir para este, vai distribuir para este, que vai distribuir para este. Do verdinho a mesma coisa, ele vai distribuir para este e para este vai para este e para este vai para este e para este. É essa bagunça mesmo, né? E cada um deles, dos vermelhinhos, vai ter um determinado valor, vai ter uma determinada resposta, tá? Então, esta daqui é, sendo bem simplista, tá? Não tem muita dificuldade nisso, né? Nós temos uma camada, né, de valores de entrada, ou seja, a camada dos valores que irão para dentro do nosso, irão para dentro da nossa rede, ou seja, pode ser o X1 e o X2, por exemplo, né? Tem aqui, eu posso escrever, por exemplo, X1 e aqui o X2. Pode ser somente dois? Podem ser infinitos, né? Critérios que você joga para dentro da rede neural, ok? Neste caso aqui nós temos somente dois neurônios aqui, tá? Na próxima parte, que é a parte verde, né, que é a camada do meio, né, que realmente, literalmente falando, é a camada do meio, né, a camada oculta, vamos dizer assim, né, vou colocar até entre aspas, oculta, que é onde a nossa brincadeira ocorre, né, é onde vai ter o processamento em si, entre aspas, né, vamos colocar assim, bem a grosso modo, é onde vai ter o processamento em si da nossa rede neural. Então, a partir do momento que ele entrou aqui, digamos que é uma caixa preta, tá? E é aqui dentro que vão ser realizados todos os cálculos, todas as verificações e afins. Já aqui no final, que é o vermelhinho, né? No vermelhinho é a camada de saída, realmente, né?
quantos neurônios nós temos na camada de saída? 1, 2, 50, 200, 10, dependendo muito do que você for classificar. Um bom exemplo, digamos que a partir do grito de guerra, a gente vai saber, sei lá, se a pessoa torce para o São Paulo, para o Palmeiras ou para o Corinthians. Né? Então, seriam 3 camadas. Né? Então, qual que é a probabilidade? Vai sair aqui vai ser do Corinthians, aqui vai ser do Palmeiras, aqui vai ser do São Paulo, por exemplo. Né? A partir de todas as redes e todos os neurônios bababá que vão ser colocados aqui, vai saber qual dos 3 é a resposta. A gente vai ter tipo, uma determinada probabilidade. Se vai ser de um, se vai ser do segundo, se vai ser do terceiro, e assim por diante. Há uma regressão linear, por exemplo. Eu quero saber simplesmente um único valor no final. Posso ter um neurônio de saída. Uma de classificação, eu posso ter N neurônios de saída. Né? E assim sucessivamente. Já entrando na questão da escrita, né? Não vamos usar muito, mas em si, para ser interessante. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o meu neurônio, vou fazer até grande, ok? Eu tenho o meu neurônio, tenho 2 neurônios, né, que eu falei. Tenho 2 neurônios aqui. Eu tenho a entrada que é o X1 e eu tenho a entrada que é o X2. Beleza? Digamos, vamos colocar só um único neurônio aqui, por enquanto, né? Vamos colocar ele aqui, ok? E vamos chamar ele de A1. A1. Então, vamos considerar que, por exemplo, esse nosso neurônio aqui, o valor deste daqui está vindo para cá. Beleza? Eu posso colocar até um pouquinho mais para cima, só para ficar um pouco mais proporcional, vamos dizer assim. Se nós fôssemos colocar, por exemplo, de entrada, né? Se nós fôssemos colocar, por exemplo, a entrada dele, né? E aqui, neste pedacinho, neste entremeio aqui, é onde fica o peso, é onde fica o processamento do peso. Então, como assim? Lembra quando nós fizemos a bendita da nossa função e essa função ela tinha um multiplicador em cima do valor ao qual nós colocávamos? Então, por exemplo, na end, na porta E, por exemplo, nós tínhamos o x1, nós tínhamos o x2, e quando nós colocávamos eles dentro da função, era 0,5 x1 mais 0,5 x2, por exemplo. Né? 0,x não, né? Pô, 0,5. Eu estou colocando no lugar ao qual vocês não conseguem ver. Aqui, 0,5. Deixa eu deixar mais embaixo, vai. Então, era aqui 0,5 x1 mais 0,5 x2. Lembram disso? Esse 0,5 aqui é o nosso peso. É o weight, sei lá como é que se escreve, né? Não é o weight de esperar. Weight, não sei como se pronuncia. Né? É o peso que nós temos aqui dentro do nosso... É o peso que vai multiplicar o x1, o peso que vai multiplicar o x2 e assim por diante. Né? Então, se nós colocarmos aqui numa escrita, né? Vamos dizer assim, que é a escrita mais formal, esta daqui, este daqui, esse bendito que está vindo para cá, ele vai ser o W, né? Que é o peso que nós estamos trabalhando. Né? Ele é o peso da primeira camada, né? Ele vai para o primeiro neurônio, né? Ele vai para o primeiro neurônio, né? E ele é o primeiro neurônio. Então, o que quer dizer esse W1, 1 e o caramba 4? Então, por exemplo, você tem aqui o W, eu tenho aqui um 1, e eu tenho aqui um 1. O que quer dizer isso daqui? Esse daqui, esse bendito aqui, ele é o peso neste caso, ele é o peso da camada 1. Peso da camada 1. Beleza? Esse é o peso da camada 1. Esse outro infeliz que eu tenho aqui embaixo, ele é o quê? Ele é o primeiro neurônio, beleza? Ele é o primeiro neurônio, na verdade é para onde ele está indo, né? Ele está indo
para, indo para o primeiro, né, neste caso, porque aqui é indicador, né, ele está indo para o primeiro neurônio da próxima camada. Camada. Ele está indo. Esse primeiro número é para onde ele está indo, né? E esse terceiro número aqui é qual é o neurônio deste daqui da esquerda. Então, este daqui, né, quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele é o primeiro neurônio. Ele é o primeiro neurônio da camada, vamos dizer assim, da camada anterior, né? Anterior. Então, o que quer dizer? Esse daqui é o peso da camada 1, ou seja, da onde que está vindo, né? De qual peso que é. Se fosse daqui para cá, seria W2, por exemplo, e assim por diante, né? Então, é o peso da camada 1, para onde ele vai e da onde está vindo, se você for para ler, né? Então, ficaria, se fosse W3, 5, estou falando, né? Então, aqui quer dizer que é o peso da camada 3, ele está indo para o primeiro neurônio e vindo do quinto neurônio da camada anterior. Então, se fosse esse daqui de baixo, por exemplo, se fosse esse verdinho indo daqui para cá, como que ficaria? Ele ficaria desse jeito. Ele ficaria W, neste caso aqui nós estamos falando da primeira camada, certo? Ele está indo para a camada 1, vindo do neurônio 2. Se eu tivesse um 15º neurônio aqui, seria W1, aí é 1,15, por exemplo, né? Não me perguntem por que cacetes eu não tenho, não se tem uma vírgula aqui embaixo, tá? Eu acharia mais legal, por exemplo, se tivesse um ponto e vírgula aqui. Ficaria legal, ficaria mais bonito, né? Ficaria mais legível, inclusive, né? Mas pela documentação que é, ele vem desse jeito, tá bom? E só para lembrar também, nós temos também a camada, nós temos um neurônio, que é o neurônio do viés, lembra o Bzinho? O Bzinho, então eu vou deixar ele pequenininho aqui, ó. Ele é o B. E quando ele vem para cá, qual que é a escrita dele? Neste caso é o B mesmo, né? Porque afinal de contas ele é uma constante, né? E ele está vindo da onde? Ele está vindo da camada 1 e ele está indo para o neurônio 1, né? Porque ele simplesmente só vai, né? Ele não é um neurônio, vamos dizer assim, em si, né? Ele é um valor que está entrando. Beleza? Esse X1, esse X2, que são os valores que se inserem, eles são os neurônios mesmo. Esse B, ele não tem a nomenclatura dele. É uma constante, e a constante ele simplesmente só está indo para o primeiro neurônio da segunda camada, né? Então, se ele fosse para o terceiro neurônio, se ele fosse um 3, se ele fosse para o 15º neurônio, se ele fosse para o 89º, e assim por diante. Tá bom? Essa nomenclatura a gente não vai usar muito, tá bom? Esse grafismo, vamos dizer assim, não vamos usar muito, né? Mas é interessante nós termos pelo menos uma pequena noção de como funciona, ok? No próximo vídeo nós vamos continuar falando e nós vamos falar um pouco sobre como que tem o comportamento de um neurônio, tá? Ainda não vamos continuar programando, mas nós vamos pelo menos entender um pouquinho antes de começarmos a programar, tá bom? Beijos carinhosos da bunda de vocês, espero que vocês estejam gostando. Se gostou, curte, se inscreve no canal, é isso aí. Beijos carinhosos na bunda e até mais.